Dineno solta o verbo na zona mista. Cruzeiro se manifesta e CBF retira o árbitro da partida contra o Palmeiras. Abel elogia Cruzeiro e tudo sobre a despedida da Sul-Americana. Tudo isso você confere a partir de agora comigo, Henrique Nezer. E não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Após uma combinação no mínimo duvidosa, o Cruzeiro teve que fazer um manifesto e a CBF para reclamar da arbitragem que estava sendo escalada para o próximo jogo entre Cruzeiro e Palmeiras. Como se não bastasse o árbitro principal ser o Rodrigo Pereira, aquele mesmo que ficou conhecido por fingir que não conhecia ali o Matheus Pereira, né? Deu um amarelinho para ele, foi elogiado lá atrás, acho que em 2023, pelo Abel, técnico do Palmeiras. Esse árbitro é o árbitro principal da partida. Aí, como se não bastasse, a CBF vai lá e escala o senhor Marcelo de Lima Henrique para ser o segundo VAR, para ficar ali na cabine do VAR. Então você para e pensa. Um quis aparecer em cima do Matheus Pereira, já foi elogiado pelo Abel. O outro prejudicou o Cruzeiro na cara dura, naquele jogo contra o Internacional, naquela expulsão do Jonathan Jesus. E aí a CBF coloca os dois para apitar um jogo desse porte. Se o Cruzeiro ganhar, assume a liderança do Campeonato Brasileiro, passa o queridinho da CBF, né, Palmeiras, e aí ela vai lá e arma esses dois árbitros. É claro que o Cruzeiro não ia aceitar. A torcida, a diretoria fez um manifesto nas redes sociais e a CBF teve que acatar. Tirou o Marcelo de Lima Henrique, né? Ele mesmo assumiu que depois daquele erro no jogo Cruzeiro Internacional, que ele expulsou o Jonathan, que ele ia aposentar e encerrar a carreira. Só que aí ele andou refletindo e decidiu voltar ao futebol. E aí ele fez um jogo só depois daquela confusão toda, né? Que ele pegou um gancho, fez um jogo só e agora já foi escalado para ser segundo árbitro de VAR entre Cruzeiro e Palmeiras. Aí, assim, vai me desculpar, mas levanta uma suspeita mesmo. Mas ainda bem que a diretoria do Cruzeiro agiu a tempo e mostrou para a CBF que aqui em Minas Gerais o Cruzeiro é um gigante. Ô, gente, nós somos 12 milhões de torcedores. O time é grande, o time é gigante, como qualquer um outro aí do Rio e São Paulo. Então não é qualquer um que tem que chegar e apitar, não. E isso vale para o Cruzeiro prestar atenção também durante a partida. Porque mesmo tirando o Marcelo Henrique aí, ele não estando lá na cabine do VAR, pode ser que aconteça aí alguns erros, né, tendenciosos durante a partida e os jogadores têm que estar ligados. Viu que algum lance é duvidoso para VAR, né, começar o jogo rápido não, é esperar, um jogador cai no chão, espera, até pedir lá, tem que checar o VAR, porque nesse jogo contra o Palmeiras, pode ser que o juiz erre uma, duas, três vezes contra o Cruzeiro, mas se o Cruzeiro ficar firme, prestando atenção ali em todo o lance, mandar checar, fazer aquela verdadeira choradeira mesmo, enquanto não resolver as coisas, a bola não rolar, é isso que o Cruzeiro precisa fazer. E se o Cruzeiro ir pra cima, meter 2, 3, 4 gols aí, não tem como roubar do Cruzeiro não. Então a Raposa, os jogadores tem que estar todo mundo ligado, porque é contra tudo, contra todos, a gente sabe disso. Quando o time estava ruim era contra tudo e contra todos. Agora com o time se destacando, incomodando aí, né, os dois queridinhos do eixo Rio e São Paulo, você acha que não vai ter um apito tendencioso, não? Então os jogadores têm que estar ligados em cada detalhe do jogo. Não é sair, opa, falta lá e correr atrás, não. É parar, um cai no chão e espera até checar o VAR. Aí depois de checar o VAR, vai embora. E falando em árbitro, Palmeiras, a gente lembra de Abel, né? Que numa entrevista coletiva recente elogiou o Cruzeiro. Foi perguntado o que ele achava do Cruzeiro, ele fala que o Cruzeiro vive uma boa fase. E essa notícia aí viralizou, né? Como se o Abel fala do Cruzeiro, falou, não, respondeu ali, o Cruzeiro vive uma boa fase e não mentiu. Aí as pessoas colocam como se fosse uma coisa do outro mundo, o Abel do Palmeiras tá falando do Cruzeiro. Antes falar bem do que falar mal, né? Antigamente só falavam mal do Cruzeiro, agora a imprensa tá tendo que seja dobrar a língua com muito sacrifício para falar que o Cruzeiro voltou. Porque o que o Léo Jardim fez nesse time, nesse pouco espaço de tempo, meu amigo, isso aí é manchete mesmo. Se fosse outros times rivais aqui, toda hora tava aí, ó, na página, jornal, falando que o time tá assim, o time tá assado, são tantos jogos sem perder, o Cruzeiro tá 10 jogos sem perder, tomou apenas 3 gols nesses últimos 10 jogos, marcou 17 gols. Se é outro time que tivesse esse desempenho sobre o comando do Léo Jardim, nossa, ia falar que era nova seleção e tudo. Mas como é o Cruzeiro, você vê a galera fazendo força para não ter que ressaltar a fase boa. E ou seja, o Cruzeiro ontem eliminado
Ficou claro que o torcedor ontem, mais de 20 mil torcedores, foi clima de festa. O clima ontem dentro do Mineirão, ninguém tava nem querendo saber como é que tava aquele não. O jogo realmente, tecnicamente, estava muito ruim, mas o clima na arquibancada era um clima de reconhecimento que o time tá em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, 10 jogos sem perder, é um time que vem ganhando evolução aí sobre o comando do Léo Jardim. Todo mundo tá com a cabeça no jogo contra o Palmeiras. Sul-Americana ficou para trás, isso já foi acordado lá atrás, não temos interesse em jogar Sul-Americana, ou seja, o Cruzeiro, nesse pouco espaço de tempo que vem passando por essa reformulação do Léo Jardim, deixou claro que, opa, a gente não tem elenco para disputar 3 competições. Então assim, começou, né, com o carro rodando ali, vendo quais peças eram interessantes, percebeu que a Sul-Americana não ia ser legal, focou no Brasileiro e na Copa do Brasil, e na minha opinião fez muito certo. Porque não adianta nada você querer focar em 3 campeonatos e chegar lá no final do ano, você não foi bem em nenhum. Então o Léo Jardim, junto com a diretoria, achou que era necessário, nesse momento, excluir a Sul-Americana e focar o elenco todo que ele tem nas 2 competições nacionais, que é o importante. Então hoje, o Cruzeiro vai fazer esse jogo contra o Palmeiras, pode ficar ali na liderança, faz o jogo contra o Vitória e aí pausa. Pausa porque o Mundial da FIFA. Então o Cruzeiro pode parar para esse Mundial da FIFA como líder da tabela. E o mais interessante, a chegada de reforços. Aí, ou seja, vai chegar os caras que realmente o Léo Jardim quer. O Cruzeiro vai ter um período de 1 mês para poder treinar, para quando voltar a sequência do Campeonato Brasileiro, meu amigo, os times aí estão pensando em Sul-Americano, outro time pensando em Mundial ou ressaca de Mundial, e o Cruzeiro tá focado, ligado nas 2 competições, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Falando em foco, Sul-Americana, a gente lembra de Argentino, e Argentina é o Dineno, que resolveu soltar o verbo, né, na zona mista. Coitado, falou que ele não quer jogar por caridade. O que ele quis dizer com isso? Ele reconheceu que depois que ele voltou da lesão, ele não consegue ser tão decisivo como ele foi aí em alguns períodos no Cruzeiro. E aí isso está deixando ele muito chateado. Então depois ali na zona mista, ele disse, né, que não quer jogar por caridade e entende que hoje o time do Cruzeiro está numa intensidade muito alta e assim, infelizmente não tem lugar para ele hoje, ou seja, mas isso não quer dizer que ele não pode aí treinar e ser uma opção do Léo Jardim, não. Eu acredito muito no Dineno. O Dineno é um cara que nesse período todo que ele ficou machucado, eu não sei se vocês lembram, o time do Cruzeiro recebendo vaia, passando a pior fase que o time do Cruzeiro estava tendo no início do ano. Você viu o Dineno ali, ó, na porta do túnel, né, esperando cada jogador para poder dar aquele apoio, aquele abraço. E hoje quem está precisando de apoio é o Dineno. Imagino que essa ansiedade dele de querer voltar, querer marcar e mostrar pro torcedor, mostrar pro Léo Jardim que ele ainda tá ali, isso pode estar atrapalhando ele. Mas eu acredito no Dineno, acho que o Dineno é uma peça muito importante pro longo da temporada. Acredito que ele treinando, ele vai conseguir dar a volta por cima. E do mesmo jeito que ele apoiou o time quando o time estava mal, agora é a hora do torcedor, é a hora do time apoiar o Dineno. Porque o Dineno é um cara que, assim, pelo pouco espaço de tempo, pelo pouco período que ele tá no Cruzeiro, é um cara que identificou com a torcida, identificou com o clube, e assim, já foi muito decisivo quando entrou dentro de campo. Então eu acredito que o Dineno é uma peça importantíssima, muito importante pro longo da temporada. E essa pausa aí vai ser boa porque ele vai poder treinar e poder mostrar pro Léo Jardim que o Léo Jardim pode confiar nele sim. E se você chegou até aqui, segue o canal, curte aí, para você ficar por dentro de tudo o que acontece com a Raposa e todos os dias, notícias diárias falando do Cruzeiro. Abração e até mais.